O Gani já está discordando, mas vamos lá. Peraí, que vocês estão tossindo demais. Eu quero só trazer a crítica que Lula fez ao diretor do Banco Central, o presidente do Banco Central, na live semanal dele, dizendo que Campos Neto, diante dessa possibilidade de manutenção da Selic, precisa se explicar para a população brasileira e para o Senado. Vamos ver. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu por que ele mantém essas taxas de juros de 13,75 num país que está com a inflação anual de 5%. Lá, vocês e suas tosses. Começo contigo, então, Gustavo Sagredo. Do que você discordou da Elaine? Não cocei a cabeça, porque isso é exclusivo do piperno. Mas eu fiz... como faz o piperno? Por quê? Por quê? Você e seu apego. A questão... Não, e é muito bom porque somos três que entendemos de economia. Sim. É uma questão... A inflação claramente tem a ver com a política monetária. Se não for nesse caso, seria muito simples. Não precisamos pagar mais tributos, emite e banca. Tudo. Pode pagar tudo com emissão monetária. Daria um estouro gigantesco. Mas essa questão em particular não é hoje a taxa de inflação versus a taxa de juros de hoje. É a perspectiva futura. E aí, nessa perspectiva futura, devemos lembrar que o limite da taxa de inflação prevista é 4,75. Quer dizer que, ainda diminuindo a taxa de juros hoje, não atingiria o patamar esperado de 4,75. Então, o que está fazendo o Campos Neto está de acordo com o que ele foi contratado para fazer. Contratado do ponto de vista da sua tarefa técnica. E para explicar ao presidente, não é o Senado que elegeu, o Senado aprovou a sugestão do presidente Jair Bolsonaro. Elaine menciona que para fazer um controle poderia se multiplicar por 2. Então, por exemplo, isso chegaria a no máximo 10, 11% e a gente está em quase 14%. Por que você discorda, Gani? Porque é uma inflação de demanda. Eu discordo da Elaine. Por que é uma inflação de demanda ligada ao excesso de dinheiro no mercado que o Banco Central está tendo que enxugar? Basta a gente pegar o índice cheio e tirar e fazer aí outros cálculos. Por exemplo, inflação só de serviços. É uma inflação elevada. Se eu agregar serviços com bens industriais que compõem o IPCA, isso é chamado de núcleos X03, é uma inflação elevada. A inflação começa a dar sinais de arrefecimento agora, é muito recente. Se ele baixasse a taxa de juros lá atrás, corria o risco de não diminuir a inflação e desancorar as expectativas inflacionárias. É a pior coisa que pode acontecer. Todo mundo passa a acreditar que vai ter inflação, todo mundo se antecipa e reajusta os preços antes. Os empresários vão lá e reajustam os preços. Aí você perdeu de vez o jogo. Por isso, a cautela do Banco Central vai cair, mas no momento certo. Elaine, tenho 40 segundos para você. Essa memória inflacionária já não existe mais. Ou se tem. Na verdade, o que a gente tem hoje é um custo Brasil elevado, Alan. Alan? Não. Eu falei em 20 segundos para você ter 20. Não, memória inflacionária, ela é atemporal. O problema da memória inflacionária é uma questão das expectativas. Se todo mundo acreditar que vai ter inflação, a inflação se concretiza porque os empresários se antecipam e aumentam os preços. Isso independe aí do... E você, Gustavo Segre, como é que vê? Se a ata do Copom, eu concordo que não vai diminuir agora a taxa de juros, mas se a ata já visualiza que vai ter uma diminuição em agosto, isso já prepara uma expectativa interessante. Interessante do ponto de vista de quem está no livre mercado, vai dizer, já se antecipando, eu vou diminuir agora para captar mais vendas e para conseguir mais clientes. É uma coisa saudável, mesmo que demore para diminuir a taxa. Por que você discorda deles, Elaine? Porque a gente vai esperar o quê? O Brasil quebrar? Tá aí o varejo quebrando. O varejo é a melhor sinalização hoje de que a gente precisa de uma taxa de juros mais alta. O custo do Brasil está elevadíssimo. Mais baixa, né? Exatamente. A gente tem aí perspectivas boas, inclusive para 2024. A gente viu aqui, antes do seu programa começar, o Boletim Focus aqui apresentado. A gente já tem uma perspectiva boa, inclusive para 2024. Então, por que a gente precisa esperar? A gente tem uma população endividada, um varejo quebrando, por que é que a gente não pode baixar em 2 pontos percentuais a taxa de juros básica? A possível quebra do varejo não é motivo bastante, Gustavo Segre? É um motivo, mas quando você enxerga a economia, tem que enxergar o todo. É muito mais daninho para investidores do exterior, aproveitando um dólar que está caindo, a diplomacia que não funciona defendendo ditaduras como Maduro e como a Nicarágua na semana que vem, agora com a reunião da ONU, nessa semana. Então, é muito mais grave essa ação
que uma taxa de juros mais elevada, na minha visão. Você vê o varejo decolar? Faça um discurso de controle das contas públicas, um comprometimento, endosse um arcabouço fiscal como era o anterior com a regra do teto, que foi muito boa. Faça um discurso pró-privatização, pró-empresa, pró-liberdade econômica, que naturalmente a economia decola.